inflação. Então vamos ver agora neste tópico o que é isso, quais são os custos que existem da inflação. No final da década de 70, quando a taxa de inflação dos Estados Unidos atingiu cerca de 10% ao ano, a inflação dominava os debates sobre política econômica. E embora a inflação fosse baixa durante a última década, continuou a ser uma variável macroeconômica observada com atenção. Um determinado estudo constatou que inflação é o termo econômico mencionado mais frequentemente nos jornais dos Estados Unidos, muito à frente do segundo colocado desemprego e do terceiro produtividade. A inflação é observada com atenção e muito discutida porque é considerado um problema econômico sério, ou seja, é uma doença, né? Igual medicina estuda doença, a inflação é uma doença, considerada uma doença na economia. Mas será isso verdade? E em caso positivo, por quê? Queda no poder aquisitivo, a falácia da inflação. Vamos ver aqui. Se você perguntar a uma pessoa comum por que a inflação é ruim, ela dirá que a resposta é óbvia. A inflação rouba o poder aquisitivo dos dólares ganhos com muito trabalho. Quando os preços sobem, cada dólar compra menos bens e serviços. Portanto, pode parecer que a inflação reduz diretamente os padrões de vida. Uma reflexão adicional, no entanto, revela uma falácia nessa resposta. Quando os preços aumentam, os compradores de bens e serviços pagam mais por aquilo que compram. Ao mesmo tempo, contudo, os vendedores de bens e serviços recebem mais pelo que vendem. Como a maioria das pessoas obtém sua renda pela venda de seus serviços, tal como o trabalho, a inflação das rendas anda de mão dadas com a inflação dos preços. Portanto, a inflação não reduz por si só o poder aquisitivo real das pessoas. Aí aqui eu queria fazer uma observação. Aqui eu queria fazer uma observação. O que acontece? Não é exatamente isso aqui que está posto no livro do Menkil. Por quê? Porque o reajuste do salário do trabalhador, no caso aqui trabalhador, ele não acontece no mesmo tempo, no mesmo time da inflação. Então, por exemplo, quando eu vou na padaria, o pão está mais caro, o leite está mais caro, né? A gasolina está mais cara. Quando eu vou no posto, o arroz está mais caro, o feijão está mais caro. Eu estou pagando mais caro. Tecnicamente, o meu salário também deveria ser reajustado. Mas isso não acontece. Então, por exemplo, nós estamos já aí há quase 2 anos vivendo uma alta no preço das mercadorias e no preço que os índices de inflação, dos índices gerais ao consumidor, estão registrando, e boa parte das profissões, inclusive o salário mínimo, não sofreram reajustes no tempo, não sofreram reajustes na mesma proporção. O que isso significa na prática? Significa, sim, a perda do poder aquisitivo. Esta tese apresentada neste parágrafo pelo Menkil, só é verdade se tiver um ajuste no salário no mesmo momento. Então, registra-se a inflação, reajusta-se automaticamente, digamos, as rendas dos trabalhadores. Não é isso que acontece na prática mais em nenhum país do mundo. Portanto, existe sim. Então, por exemplo, o salário mínimo tem uns 40% de defasagem em relação à inflação. Então, há uma perda do poder aquisitivo. As pessoas acreditam na falácia da inflação porque não percebem o princípio da neutralidade monetária. Um trabalhador que receba um aumento anual de 10%
tende a enxergar esse aumento como recompensa por seu talento e esforço. Quando uma taxa de inflação de 6% reduz o valor real do aumento para apenas 4%, o trabalhador pode se sentir prejudicado por ter sido despojado de algo que legitimamente lhe é devido. De fato, como vimos no capítulo sobre produção e crescimento, as rendas reais são determinadas por variáveis reais, como capital físico, capital humano, recursos naturais e tecnologia de produção disponível. As rendas nominais são determinadas por esses fatores e pelo nível geral de preços. Se o Fed reduzisse a taxa de inflação de 6 para 0, aí sim, o aumento anual do trabalhador diminuiria de 10 para 4. Ele poderia se sentir menos prejudicado pela inflação, mas sua renda real não aumentaria mais rapidamente. Se as rendas nominais tendem a acompanhar os aumentos nos preços, porque a inflação seria um problema. Então veja, se as rendas nominais tendem a acompanhar os aumentos no preço, por que a inflação seria um problema? Ela seria um problema, ou na verdade a inflação é um problema porque não há um acompanhamento das rendas nominais ao aumento dos preços. Eu acho que esse é o detalhe. Então assim, a gente precisa fazer uma ponderação também no que o Menkil coloca. Se as rendas nominais tendem a acompanhar os aumentos nos preços, elas não acompanham, portanto a inflação é um problema. Se elas acompanharem, realmente aí a gente tem que concordar aqui com o livro. Por que a inflação seria um problema? Não seria um problema porque eu tenho um aumento inflacionário e, consequentemente, eu tenho um aumento da minha renda proporcional. Portanto, eu não tenho perda do poder aquisitivo porque aumenta o preço, aumenta o meu salário e eu vou continuar comprando as mesmas coisas. Ocorre que não há uma resposta, não há uma única resposta a essa questão. Pelo contrário, os economistas identificaram diversos custos decorrentes da inflação. Cada um desses custos mostra alguma maneira pela qual o crescimento persistente da oferta da moeda tem, de fato, algum efeito sobre as variáveis reais, ok? Então, isso aí é importante. Custos de sola de sapato. Então, vamos. Como vimos, a inflação é como um imposto sobre as pessoas que detêm moeda. O imposto em si não é um custo para a sociedade. Ele é apenas uma transferência, portanto, de recursos das famílias ou também das empresas para o governo. Mas a maioria dos impostos proporciona às pessoas um incentivo para que alterem seu comportamento de maneira a evitar o pagamento de impostos. E essa distorção nos incentivos é considerado um peso morto para a sociedade, ou seja, se tem um tributo a uma determinada coisa, eu posso mudar o meu comportamento para evitar pagar o imposto. Como os outros impostos, o imposto inflacionário também constitui um peso morto, porque as pessoas desperdiçam recursos escassos na tentativa de evitá-lo. Como alguém pode, portanto, evitar o pagamento do imposto inflacionário? Uma vez que a inflação corrói o valor real da moeda que está em sua carteira, você pode evitar um imposto inflacionário mantendo menos moedas em mão. Então, dado que eu posso ter um imposto inflacionário, eu pego o que eu tenho de moeda, eu vou investir, por exemplo, para poder ter um ganho para compensar. Uma maneira de fazer isso é ir ao banco com mais frequência. Por exemplo, em vez de retirar $200 a cada 4 semanas, você poderia retirar $50 por semana. Indo com mais frequência ao banco, você pode manter uma parcela maior de sua riqueza em uma conta poupança que rende juros e ficar com menos moeda em sua carteira, onde a inflação corrói o seu valor. Então, claramente, e aí no Brasil, na época da hiperinflação também acontecia, quem tem condição mantém o dinheiro no banco e fica com o dinheiro em mãos o menos possível. O custo de reduzir a quantidade de moeda em sua carteira é denominado, portanto, custo de sola de sapato da inflação, porque ir ao banco com maior frequência faz com que seus sapatos se desgastem com maior rapidez. É claro que essa expressão não deve ser interpretada literalmente.
O custo real de reduzir a quantidade de moeda mantida em mãos não é o desgaste dos sapatos, mas o tempo e a comodidade que você precisa sacrificar para ter menos moeda em mãos que teria se não houvesse inflação. O custo de sola de sapato da inflação pode parecer insignificante, e de fato o é na economia dos Estados Unidos, que tem apresentado uma inflação moderada em anos recentes. Mas esse custo ele é ampliado em países que passam por hiperinflação. Eis uma descrição da experiência de uma pessoa na Bolívia durante seu período de hiperinflação. Então, veja aí uma notícia de 13 de agosto de 1985 do The Wall Street Journal. Quando Edgar Miranda recebe seu salário mensal de professor de 25 milhões de pesos, ele não tem um segundo a perder. A cada hora, o valor dos pesos diminui. Então, enquanto sua esposa corre ao mercado para comprar o suprimento mensal de arroz e macarrão, ele sai com o restante dos pesos para trocá-los por dólares no mercado negro. Miranda está pondo em prática a primeira regra de sobrevivência em meio à inflação mais descontrolada que há no mundo de hoje. Isso nos anos 85. A Bolívia é um estudo de caso sobre como a inflação excessiva enfraquece uma sociedade. Os aumentos de preço são tão grandes que os números se elevam para além de nossa compreensão. Num período de 6 meses, por exemplo, os preços subiram a uma taxa anual de 38.000%. Pela contagem oficial, contudo, a inflação do ano passado atingiu 2.000% e a deste ano está prevista em 8.000%, embora outras estimativas atinjam números muitas vezes maiores. De qualquer modo, a taxa de inflação boliviana é gigantesca em face dos 370% de Israel e dos 1.100% da Argentina, outros dois casos de inflação severa, lembrando uma notícia dos anos 80. É mais fácil entender o que acontece com o salário de Miranda, de 38 anos, se ele não convertê-lo rapidamente em dólares. No dia em que ele recebeu seu pagamento de 25 milhões de pesos, um dólar valia 500 mil pesos. Então ele recebeu 50 dólares. Alguns dias depois, com um dólar valendo 900 mil pesos, ele teria recebido 27 dólares. Então, mostrando aí o que é que acontece quando você tem uma economia dessa magnitude. Como essa história mostra, o custo de sola de sapato de inflação pode ser substancial. Com a elevada taxa de inflação, Miranda não pode se dar ao luxo de manter a moeda local como reserva de valor. Em vez disso, veja, ele é forçado a converter rapidamente seus pesos em bens, para viver, ou em dólares dos Estados Unidos, que proporcionam uma reserva de valor mais estável. O tempo e o esforço que Miranda despende para reduzir a quantidade de moeda mantida em mãos são um desperdício de recursos. Se a autoridade monetária adotasse uma política de inflação baixa, Miranda talvez ficaria satisfeito em manter os preços e poderia destinar seu tempo e seu esforço a um uso mais produtivo. E aí aqui tem uma questão importante, ou seja, quando nós temos uma economia com inflação muito grande, as pessoas começam a criar mecanismos de sobrevivência, como é o caso aqui do Miranda, e esse mecanismo de sobrevivência começa a atrapalhar a produtividade da própria economia, porque todo mundo tem que lidar com estratégias para lidar com essa loucura que é você ter a moeda local. De fato, pouco depois da publicação deste artigo, a taxa de inflação boliviana foi substancialmente reduzida por meio de uma política monetária mais restritiva. Okay? Então, esse é um custo. Agora, outro custo da inflação, custos de menu. Vamos ver aí o que isso significa. Muitas empresas não alteram os preços de seus produtos todos os dias. Em vez disso, as empresas muitas vezes anunciam seus preços e os deixam inalterados por semanas, meses ou mesmo anos. Uma pesquisa constatou que a empresa típica nos Estados Unidos altera seus preços cerca de uma vez por ano.
As empresas modificam seus preços com pouca frequência, porque a alteração de preços tem custo. Claro, imagina imagina um supermercado com centenas de produtos, 10 mil, 15 mil, 20 mil, 100 mil produtos diferentes. Existe um custo para fazer tantos ajustes. Os custos dos preços, os custos dos ajustes de preços são chamados, portanto, custos de menu, uma expressão derivada dos custos que um restaurante tem ao imprimir um novo cardápio. Os custos de menu incluem o custo de decidir sobre os novos preços, então o tempo, as novas planilhas, as novas análises de preços, de custo, etc. O custo de imprimir novas listas de preços e catálogos, o custo de enviar essas novas listas de preços e catálogos aos fornecedores e clientes, o custo de anunciar os novos preços e até mesmo o custo de lidar com o aborrecimento dos clientes com a mudança de preços. Então, por isso que mesmo num momento inflacionário muito acelerado, as empresas elas não realizam reajustes nos seus preços na mesma velocidade com que o preço aumenta. Então, a inflação aumenta os custos de menu com que as empresas arcam. Na atual economia dos Estados Unidos, com sua baixa taxa de inflação, o reajuste anual dos preços é uma estratégia de negócios adequada para muitas empresas. Então, por ano, faz um reajuste. Mas, quando uma inflação elevada provoca um rápido aumento dos custos das empresas, o reajuste anual de preços é impraticável. Então, se eu tenho uma inflação que afeta fortemente um custo meu produtivo muito relevante, igual, por exemplo, agora, as companhias aéreas, o preço do querosene de aviação explodiu, ficou muito caro. Elas vão precisar reajustar os preços de maneira mais acelerada. Durante hiperinflações, por exemplo, as empresas precisam mudar seus preços pelo menos diariamente ou com maior frequência para acompanhar os demais preços da economia. Portanto, aí veja uma situação bem complexa. Variabilidade dos preços relativos e alocação distorcida de recursos. Suponha que o restaurante Etabit imprima um novo cardápio com novos preços a cada mês de janeiro e os mantenham inalterados pelo restante do ano. Se não houver inflação, os preços relativos do restaurante, ou seja, os preços de suas refeições, comparados aos demais preços da economia, permanecem, portanto, constantes durante o ano. No entanto, se a taxa de inflação fosse de 12% ao ano, os preços relativos do restaurante se reduziriam automaticamente 1% a cada mês, ou seja, os preços relativos. O preço das refeições do restaurante comparado a outros demais produtos da economia. Os preços relativos do restaurante, isso é, seus preços comparados aos outros preços da economia, seriam elevados nos primeiros meses do ano, logo após a impressão do cardápio e mais baixo em meses posteriores. E quanto mais elevada a taxa de inflação, maior essa variação automática. Portanto, se os preços só são alterados de vez em quando, a inflação provoca uma maior variação nos preços relativos do que se ocorreria, portanto, se não houvesse inflação. E por que isso é importante? Então veja, a razão é que as economias de mercado, elas dependem dos preços relativos para alocar os recursos escassos. Então veja, os consumidores decidem o que comprar, comparando a qualidade e os preços dos diversos bens e serviços. Porque, como eu não tenho dinheiro para tudo, eu tenho que fazer escolhas. E se algumas escolhas, os preços relativos estão mais baixos, eu posso optar, portanto, por escolher esses produtos, consumir mais do que outros. Por meio dessas decisões,
eles determinam como os fatores escassos de produção são alocados entre os setores e as empresas. Quando a inflação distorce os preços relativos, as decisões dos consumidores são distorcidas e os mercados são menos capazes de alocar recursos para seu melhor uso. Então aí, mais um custo da inflação no funcionamento da economia, ok? Distorções tributárias induzidas pela inflação. Quase todos os impostos distorcem incentivos, fazem com que as pessoas alterem seu comportamento e levam à alocação menos eficiente dos recursos da economia. Muitos impostos, entretanto, tornam-se ainda mais problemáticos na presença de inflação. A razão é que os legisladores, eles frequentemente não levam a inflação em conta ao elaborarem as leis tributárias. Então veja, economistas que estudaram o Código Tributário concluíram que a inflação tende a aumentar a carga tributária sobre a renda obtida da poupança. Então, você cria aí um movimento, ou seja, a inflação tende a dar a sensação de que a carga tributária sobre a sua renda é cada vez maior do que aquela que é obtida da poupança, ok? Um exemplo de como a inflação desestimula a poupança é o tratamento tributário dos ganhos de capital, os lucros obtidos da venda de um ativo por um preço superior ao preço de compra. Então, veja a diferença entre aquela questão, ou seja, como que a inflação desestimula a poupança e a questão do ganho de capital, que seria o ganho, por exemplo, acionário. Então, veja, suponha que em 1980 você tenha usado parte da sua poupança para comprar ações da Microsoft por $10 e que em 2010 você as tenha vendido por $50. De acordo com o Código Tributário, você obteve um ganho de capital de $40, que deve incluir em sua renda ao calcular quanto o imposto de renda devido. Mas suponha que o nível geral de preços tenha dobrado entre 1880 e 2010. Nesse caso, os $10 que você investiu em 1980 equivalem em termos de poder aquisitivo a $20 em 2010. Quando você vender suas ações por 50, você obteve um ganho real de apenas 30, porque 10 foi inflação. O Código Tributário, contudo, não considera a inflação e determina que você deve um imposto sobre 40. Então, por exemplo, no Brasil, isso acontece também com a questão da valorização de um imóvel. Você não pode tirar a inflação. Então, você comprou por 100, vendeu 20 anos depois por 1 milhão, vai pagar um imposto sobre a diferença. Portanto, a inflação exagera o montante dos ganhos de capital e aumenta inadvertidamente a carga tributária sobre esse tipo de renda. Outro exemplo é o tratamento tributário da renda sobre a forma de juros. O imposto de renda trata os juros nominais obtidos em poupanças como renda, embora parte da taxa de juros nominal simplesmente corrija a inflação. Para ver os efeitos dessa política, portanto, considere o exemplo numérico lá da tabela 1, que daqui a pouco a gente vê, que compara duas economias que tributam os juros em uma alíquota de 25%. Na economia A, a inflação é zero e as taxas de juros nominal e real são ambas de 4%. Nesse caso, o imposto de 25% sobre os juros reduz a taxa de juros real de 4% para 3%. Na economia B, a taxa de juros real é novamente de 4%, mas a taxa de inflação é de 8%. Então veja, como resultado do efeito Fischer, a taxa de juros nominal é de 12%. Como o imposto de renda considera a totalidade dos 12% como renda, o governo fica com 25% do total, deixando uma taxa de juros nominal após o desconto do imposto de renda de apenas 9%. E uma taxa de juros real após o desconto do imposto de renda de apenas
1%. Então, nesse caso, a alíquota de 25% sobre os juros obtidos reduz a taxa de juros real de 4% para 1%. Como a taxa de juros real, após o desconto do imposto, é que proporciona um incentivo à poupança, poupar, portanto, é muito menos atraente na economia com inflação, que é a economia B, que na economia com preços estáveis, que é a economia A. Vamos aqui avançar e vamos ver a tabela aqui, ó. Então veja, uma economia com estabilidade de preços, uma economia com inflação, como a gente leu no texto. Taxa de juros real 4, inflação 0. Taxa nominal 4. Taxa de juros real 4, inflação de 8, juros nominal 12. Redução dos juros devido à alíquota de 25%, 1 e 3. E a taxa de juros nominal após o imposto, 3. Taxa de juros real após o imposto de renda, 3. Ou seja, a taxa de juros real após o imposto de renda na economia com inflação é de 1%. Enquanto na taxa de juros real após o imposto de renda na economia com estabilidade de preço é de 3%. Portanto, numa economia com inflação e, sobretudo, hiperinflação, poupar não faz sentido. Então, como a inflação aumenta a carga tributária sobre a poupança? Então, na presença de inflação zero, um imposto de 25% sobre os juros reduz a taxa de juros real de 4% para 3%. Na presença da inflação de 8%, o mesmo imposto reduz a taxa de juros real de 4% para 1%. Então, veja a diferença brutal. Portanto, uma economia em que há instabilidade monetária, o incentivo à poupança é cada vez menor. Os impostos sobre os ganhos de capital, os impostos sobre os ganhos de capital nominais e sobre os juros nominais são exemplos de como o Código Tributário interage com a inflação. Ou melhor, como ele não interage, né? Ou seja, no Brasil também o Código Tributário ele não leva em consideração os efeitos da inflação sobre os valores nominais da economia. Há muitos outros. Por causa dessas alterações tributárias induzidas pela inflação, uma inflação mais elevada tende a desestimular a poupança. Não faz sentido numa economia com muita inflação, então você poupar. Lembre-se de que é a poupança da economia que proporciona os recursos para o investimento, que por sua vez é um ingrediente-chave do crescimento econômico no longo prazo. Portanto, quando a inflação eleva, dá a sensação de que a carga tributária eleva a carga tributária sobre a poupança, tende, portanto, a deprimir a taxa de crescimento da economia de longo prazo. Mas não há entre os economistas um consenso quanto à dimensão desse efeito. Aí, claro, como a gente já viu, só fazendo uma avaliação prática na realidade, né? Como a economia, mais uma vez, não é uma ciência de laboratório, você só pode fazer essa reflexão ou analisar os desdobramentos dessa realidade quando você vai, portanto, para a economia real e vai ver os acontecimentos, como foram lá aqueles exemplos de hiperinflação. Uma solução para esse problema, que não seja a eliminação da inflação, é indexar, portanto, o sistema tributário. Ou seja, a legislação tributária poderia ser refeita de maneira a levar em conta os efeitos da inflação. No caso dos ganhos de capital, por exemplo, o Código Tributário poderia corrigir o preço de compra usando um índice de preços e tributando somente o ganho real, ou seja, o ganho abatido da inflação. No caso da renda proveniente dos juros, o governo poderia tributar apenas o juro real, excluído a parcela que simplesmente corrige a inflação. Até certo ponto, as leis tributárias já se moveram em direção à indexação. Por exemplo, as faixas de renda que determinam as alíquotas de contribuição são corrigidas automaticamente a cada ano com base na variação do índice de preços ao consumidor. No entanto, muitos outros aspectos da legislação tributária,
como é o caso do tratamento dos ganhos de capital e dos juros, não são indexados. Em um mundo ideal, as leis tributárias seriam refeitas de tal forma que a inflação não alteraria a obrigação tributária de ninguém. Entretanto, aí é o caso brasileiro também, no mundo em que vivemos, a legislação tributária está longe de ser perfeita e está longe de considerar todo o processo inflacionário. Uma indexação mais completa provavelmente seria desejável, mas complicaria ainda mais um código tributário que muitas vezes as pessoas já consideram excessivamente complexo, mesmo no caso dos Estados Unidos, e no Brasil nem se fala a complexidade do nosso sistema tributário. Outro custo: confusão e inconveniência. Imagine que fizéssemos uma pesquisa e perguntássemos às pessoas: este ano, 1 quilômetro tem 1000 metros. Quantos metros você acha que o quilômetro deve ter no ano que vem? Admitindo que os entrevistados nos levassem a sério, eles responderiam que o quilômetro deveria continuar com o mesmo comprimento, 1000 metros. Qualquer outra decisão complicaria desnecessariamente, portanto, a vida. O que isso tem a ver com a inflação? Lembre-se de que a moeda, como unidade de conta da economia, é o que usamos para cotar preços e registrar dívidas. Em outras palavras, a moeda é o padrão de medida que utilizamos para avaliar as transações econômicas. Sendo assim, a tarefa do Federal Reserve é semelhante à das associações de normas técnicas: assegurar a confiabilidade de uma unidade de medida de uso comum. Portanto, a moeda é uma unidade de medida comum, coletiva. Quando o Fed aumenta a oferta de moeda e cria inflação, corrói o valor real da unidade de conta. É difícil avaliar os custos, portanto, da confusão e da inconveniência que surgem com a inflação. Anteriormente, vimos como o Código Tributário mede incorretamente as rendas reais na presença da inflação. De forma similar, os contabilistas medem incorretamente os ganhos da empresa quando os preços estão aumentando com o passar do tempo. Então, o que acontece? A inflação gera essa inconveniência de você ter registros desajustados, desalinhados, ou seja, você vai registrar de maneira incorreta os ganhos, vai registrar de maneira incorreta os custos, vai registrar de maneira incorreta os lucros, você vai criar um problema de confusão e inconveniência, assim como lá a questão das associações de normas técnicas, ou seja, onde por exemplo, há regras métricas, por exemplo, quilo. Então, 1 quilo de café tem que ser similar ao mesmo 1 quilo de farinha. Então, 1 quilo de café não pode ter mais quilo do que o quilo de farinha. Ou seja, os quilos são iguais, os quilômetros são iguais, as medidas, as unidades de medida precisam ter algum grau de padronização. Como a inflação faz com que os dólares tenham valores reais diferentes em períodos diferentes, calcular o lucro de uma empresa, que portanto é a diferença entre suas receitas e seus custos, é mais complicado em uma economia com inflação, aquilo que eu já falei, ou seja, você tem um desalinhamento de receita e você tem um desalinhamento de custos. Portanto, até certo ponto, a inflação faz com que os investidores fiquem menos capazes de distinguir as empresas bem-sucedidas de outras mal-sucedidas, o que, por sua vez, impede os mercados financeiros de desempenhar seu papel de alocar a poupança da economia entre os tipos alternativos de investimento. Então, esse é outro custo que a inflação traz para uma economia. Um custo especial de inflação inesperada: redistribuições arbitrárias de riqueza. Então, um custo especial de inflação inesperada: as redistribuições arbitrárias da riqueza.
Até aqui, os custos da inflação que discutimos se verificam mesmo quando a inflação é estável e previsível. Entretanto, a inflação ela traz um custo adicional quando chega de maneira inesperada. A inflação inesperada, ela redistribui riqueza entre a população de uma maneira que nada tem a ver com o mérito ou a necessidade. Essas redistribuições, portanto, se dão porque muitos empréstimos da economia são especificados em termos da unidade de conta, ou seja, na moeda, na unidade de medida aceita por toda a sociedade. Vamos considerar um exemplo aqui para a gente entender isso. Suponha que Sam Student contraia um empréstimo de $20 mil a juros de 7% no Big Bank para financiar sua educação, sua instrução. O empréstimo vencerá em 10 anos. Com a aplicação de juros compostos de 7% ao ano durante 10 anos, Sam deverá ao Big Bank um total de $40 mil. O valor real dessa dívida dependerá da inflação ao longo da década. Se Sam tiver sorte, a economia terá tido uma hiperinflação. Nesse caso, os salários e os preços aumentarão tanto que Sam pode pagar sua dívida de $40 mil com os trocados que carrega no bolso. Então veja, portanto, o cara contrai um empréstimo de longo prazo. Aí a economia tem hiperinflação, significa que essa sua dívida encolhe, porque ela já está contratada. No entanto, se a economia estiver passando por uma forte deflação, então os salários e os preços terão diminuído. E Sam descobrirá que a dívida de $40 mil é um encargo maior do que tinha previsto. Esse exemplo mostra que as variações não previstas nos preços redistribuem riqueza entre credores e devedores. Uma hiperinflação irá enriquecer Sam à custa do Big Bank. Então, um contrato de longo prazo fixado em que agora a vantagem seja para o devedor prejudica o credor, porque diminuirá o valor real da dívida. E Sam poderá pagar um empréstimo com dólares que valem menos do que previra. A deflação, no entanto, vai beneficiar o credor à custa do devedor, porque aumenta o valor real da dívida, onde nesse caso você tem queda de salário, desemprego, queda nos preços, você terá, Sam, nesse caso, terá de pagar um empréstimo com dólares que ficarão cada vez mais valiosos do que previra. Se a inflação pudesse, portanto, ser prevista, o Big Bank e o Sam poderiam levar a inflação em conta ao estabelecer a taxa de juros nominal, que foi isso que a gente viu lá na sessão sobre o efeito de Fisher. Mas, se a inflação ela for muito difícil de prever, ela, portanto, representará um risco a Sam, que é o devedor, e ao Big Bank, que é o credor, que ambos prefeririam evitar. Então, note que, no caso, quando falar uma inflação, quer ver? Aqui no começo, no primeiro parágrafo, se usa a expressão, se você tiver uma inflação estável, por exemplo, um país que não tem inflação, ou com uma inflação muito baixa, então você consegue prever os riscos, tanto credores como devedores. Mas quando você tem um cenário de inflação inesperada ou de deflação inesperada, isso impõe alto risco para as operações, sobretudo as operações de longo prazo. É importante considerar esses custos da inflação inesperada com outro fator. Então veja, a inflação é especialmente volátil e incerta quando a taxa média de inflação está alta. Isso pode ser visto de maneira simples ao examinarmos a experiência de diferentes países. Países, portanto, com uma inflação média baixa, então, países com uma inflação média baixa, como a Alemanha no final do século XX, tendem a ter uma inflação estável. Então, se eu tenho uma média histórica uma inflação baixa, digamos 10, 15 anos muito baixa, você, portanto, tem uma forma de prever você ter uma inflação estável. Países com inflação média muito alta,
como muitos dos países da América Latina, é o caso do Brasil, né? Ora estabiliza, ora a inflação vai para 7, 8, enfim. 2016, 2015, 2016 a gente já viveu isso, 2021, 2022 a gente vivendo isso. Então, países com inflação média alta, como muitos dos países da América Latina, isso tende, portanto, a ter um cenário de inflação estável. Não há exemplos conhecidos de países com inflações altas e estáveis, ou seja, que passa muito tempo com uma inflação média alta. Essa relação entre o nível e, portanto, a volatilidade da inflação aponta para outros de seus custos. Portanto, veja, se um país seguir com uma política monetária de alta inflação, terá de arcar não só com o custo da alta inflação esperada, mas também com as redistribuições arbitrárias de riqueza associadas à inflação não esperada. Então, se a inflação esperada é sempre estável, é baixa, ok. É fácil de prever, há previsibilidade aí nas relações contratuais entre os agentes econômicos e, sobretudo, as de longo prazo. Mas se eu tenho uma política monetária de alta inflação e a inflação continua sendo alta, a inflação esperada alta, 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 há uma chance, portanto, de que existam nesses caminhos aí, no caminho do longo prazo, redistribuições arbitrárias de riqueza que são associadas, portanto, à inflação não esperada. A inflação é ruim, mas a deflação pode ser pior, uma coisa que eu comentei lá no começo do capítulo, e agora a gente vai ver que esse pode ser um custo da inflação. Então, a inflação é tido como um problema, como algo ruim para a economia. Mas a deflação, que é a queda nos preços, pode ser ainda pior. Por quê? Porque há uma coisa importante por trás da deflação que a gente precisa compreender. Na história atual dos Estados Unidos, a inflação ela tem sido regra. Entretanto, o nível de preços caiu algumas vezes, como durante o final do século XIX e início dos anos 30. Além do mais, o Japão, passou décadas, viveu declínios em seu nível geral de preço nos últimos anos. Nos anos 90, o Japão, quase uma década, enxergando deflação. Assim, à medida que concluímos nossa discussão sobre os custos da inflação, devemos também considerar brevemente os custos da deflação. Alguns economistas sugeriram que um pequeno e previsível montante de deflação pode ser desejável. Milton Friedman apontou que a deflação diminuiria a taxa de juros nominal, lembrar-se novamente aí do efeito Fischer, e que uma taxa de juros nominal mais baixa reduziria o custo de manter a moeda. Os custos da sola de sapato para manter a moeda iriam, segundo Friedman, ser minimizados por uma taxa de juros nominal próxima de zero, o que, por sua vez, requeriria uma deflação igual à taxa de juros real. Então, essa prescrição para a deflação moderada, portanto, uma queda nos preços, é chamada regra de Friedman. Ainda assim, há também custos de deflação. Então, não existem só os custos da inflação, existem também os custos da deflação. Alguns deles espelham os próprios custos da inflação. Por exemplo, assim como o nível de preços elevado induz os custos diminui a variabilidade do preço relativo, o nível de preços em queda também faz isso, ou seja, remarcação de preços, o custo diminui, e a variabilidade do preço relativo, ou seja, os produtos vão mudando, vão se alterando o seu preço relativo, e isso também faz uma grande diferença. Além do mais, na prática, a deflação, além do mais, na prática, a deflação raramente é tão estável e previsível como Friedman recomendava. Então aí, uma observação em relação a esse pensamento clássico aí do Friedman. Ela, com mais frequência, surge como uma surpresa, resultando na redistribuição da riqueza voltada para os credores e longe dos devedores.
como os devedores são muitas vezes mais pobres, essas redistribuições na riqueza são especialmente perversas. Talvez o mais importante, a deflação costuma surgir por causa de dificuldades macroeconômicas maiores. E aí eu acho que é importante a gente citar o seguinte: a literatura internacional e os estudos de caso, enfim, ao longo de alguns séculos, mostram que a deflação é resultado de um declínio brutal da atividade econômica. Então, por exemplo, quando o Japão experimentou nos anos 90 vários anos de deflação, queda no nível geral de preços, isso foi resultado de uma atividade econômica lenta e até decrescente, ou seja, o país experimentou recessão econômica. Então, menos produção, menos estímulo ao consumo, a tendência é que cada vez mais os preços eles diminuam porque, enfim, a economia tenta a qualquer custo reaquecer as vendas. Portanto, a deflação ela é pior do que a inflação, porque a inflação pode, em vários casos, representar um aumento dos preços justamente por um superaquecimento da atividade econômica. Esse também aí é uma perspectiva além da perspectiva que a gente viu aqui. O Menkyu coloca aí a teoria clássica ou a teoria quantitativa da moeda. Como veremos nos próximos capítulos, à frente aí, 31, 32, 33 e 34, os preços eles caem quando algum evento, como uma contração monetária, reduz a demanda global de bens e serviços na economia. Essa queda na demanda agregada pode levar a quedas das rendas e ao aumento do desemprego. Em outras palavras, a deflação é muitas vezes um sintoma de problemas econômicos mais profundos, ou seja, por exemplo, recessão econômica ou depressão econômica. Então, isso aí a gente precisa levar em conta. Ok? Agora vamos aqui a um estudo de caso. Temos aqui uma notícia também adicionando aqui ao capítulo. E depois finalizamos aí com a conclusão deste capítulo 30. Então, estudo de caso. O Mágico de Oz e o debate da prata livre. Quando criança, você provavelmente assistiu ao filme O Mágico de Oz, baseado em um livro infantil escrito em 1900. O filme e o livro contam a história de uma menina, Dorothy, que se vê perdida em uma terra estranha e distante de casa. O que você provavelmente não sabe é que a história é, na verdade, uma alegoria sobre a política monetária dos Estados Unidos no fim do século XIX. De 1880 a 1896, o nível de preços na economia dos Estados Unidos caiu 23%, portanto, um período de deflação brutal. Como esse foi um fato inesperado, levou a uma grande redistribuição de riqueza. A maioria dos agricultores do oeste do país estava endividada. Seus credores eram os banqueiros do leste. Quando o nível de preços caiu, o valor real dessas dívidas aumentou, enriquecendo os bancos às custas dos agricultores. De acordo com os políticos populistas da época, a solução para os problemas dos agricultores estaria na livre cunhagem da prata. Durante esse período, os Estados Unidos operavam com o padrão ouro. A quantidade de ouro determinava a oferta de moeda e, como consequência, o nível de preços. Os que defendiam a prata livre queriam que tanto a prata quanto o ouro fossem usados, portanto, como moeda ou como uma reserva, como um lastro para o dólar. Se adotada, essa proposta teria aumentado a oferta de moeda, elevando o nível de preços e reduzindo o encargo real das dívidas dos agricultores. O debate a respeito da prata foi acalorado e representou um aspecto central da política da década de 1890.
Um slogan eleitoral comum dos populistas era: estamos hipotecados, tudo menos nossos votos. Um proeminente defensor da prata livre foi William Jennings Bryan, o candidato democrata à presidência em 1896. O que aconteceu? Ele é lembrado, em parte, por causa de um discurso na convenção de nomeação do Partido Democrata em que disse: vocês não devem pressionar a fronte do trabalhador com esta coroa de espinhos. A frente, né? Acho que aqui no livro tem um erro de português. Vocês não devem crucificar a humanidade em uma cruz de ouro. Raramente, desde então, os políticos trataram tão poeticamente as alternativas de política monetária. Ainda assim, Bryan perdeu a eleição para o republicano William McKinley e os Estados Unidos mantiveram somente o padrão ouro. O autor do livro O Mágico de Oz, L. Frank Baum, era um jornalista do meio oeste norte-americano. Quando decidiu escrever uma história para crianças, ele fez os personagens representarem os protagonistas da maior batalha política da época. Eis como o historiador econômico Hugh Hockoff interpreta a história em 1990 no Journal of Political Economics em 1990. Dorothy, tradicionais valores norte-americanos. Totó, partido proibicionista, também conhecido como o partido que prega a abstinência de álcool. Vamos avançar aqui. Espantalho, fazendeiros. Homem de lata, trabalhadores da indústria. Leão covarde, William Jennings Bryan. Mookins, cidadãos do leste. Bruxa malvada do leste, Grover Cleveland. Bruxa malvada do oeste, William McKinley. Mágico, Marcos Alonso Hanna, presidente do Partido Republicano. E Oz, abreviação de onça de ouro medida em peso de ouro. E a estrada dos tijolos amarelos, o padrão ouro. Ou seja, pegou os personagens lá do Mágico de Oz e fez uma combinação de como seria a compreensão, portanto, desse momento histórico na economia norte-americana. Claro, como esse livro de introdução à economia é um livro feito, enfim, por um autor americano, por Mankiw, que é de Harvard, consequentemente, os exemplos que ele coloca são exemplos dos Estados Unidos. No final da história de Baum, Dorothy consegue encontrar o caminho de casa, mas não só seguindo a estrada de tijolos amarelos. Após uma jornada longa e perigosa, Dorothy percebe que o mágico é incapaz de ajudá-la e seus amigos. Em vez disso, a menina finalmente descobre o poder mágico de seus sapatinhos de prata. Quando o livro foi transformado em filme em 1939, os sapatinhos de Dorothy passaram a ser de rubi. Os cineastas de Hollywood estavam mais interessados em exibir a nova tecnologia do Technicolor que em contar uma história sobre a política monetária do século XIX. Então veja, embora os populistas tenham perdido o debate sobre a livre cunhagem de prata, eles finalmente obtiveram a expansão monetária e a inflação que desejavam. Em 1898, exploradores descobriram o ouro próximo ao rio Klondike, no Yukon canadense. O aumento da oferta de ouro, portanto, ou seja, como era padrão ouro, se não tivesse mais ouro, não tinha como expandir moeda. Então, veja, em 1898, exploradores descobriram o osso próximo ao rio, lá no Yukon canadense, e o aumento da oferta de ouro, portanto, veio também de minas da África do Sul. Como resultado, aí nesse caso, por você ter o lastro, a oferta de moeda e o nível de preços começaram a aumentar nos Estados Unidos e em outros países que operavam sob o padrão ouro. Em 15 anos, os preços nos Estados Unidos voltaram aos níveis da década de 80 e os agricultores se encontraram em melhor posição para lidar com suas dívidas. Então, aí um caso muito interessante. Agora nós temos aqui uma notícia e vamos também dar uma lida. Ameaças
inflacionárias. No rescaldo da crise financeira e da recessão econômica de 2008 e 2009, alguns observadores da economia norte-americana começaram a se preocupar com a inflação. Bernanke e a Fera. Dá um texto, uma notícia aí do próprio Gregory Mankiw. A inflação galopante está por perto? Sem dúvida. Os Estados Unidos estão exibindo alguns dos precursores clássicos para a inflação fora de controle. Entretanto, um olhar mais atento sugere que a história não é tão simples. Vamos começar aí com os princípios fundamentais. Uma lição de economia básica é que os preços eles sobem quando o governo cria uma quantidade excessiva de moeda. Em outras palavras, a inflação ocorre quando existe muita moeda para poucos bens. Uma segunda lição é que os governos recorrem ao crescimento monetário rápido porque se defrontam com problemas fiscais. Quando os gastos do governo excedem a arrecadação de impostos, os formadores de política, às vezes, se voltam para os seus bancos centrais, que essencialmente imprimem dinheiro para cobrir a escassez orçamentária. Então, dois movimentos, inclusive, a gente já viu aí ao longo deste capítulo, o Mankiw aqui aplicando ao caso americano em 2008, 2009. Essas duas lições percorrem um longo caminho para explicar as hiperinflações da história, como aquelas vividas pela Alemanha nos anos 20 e pelo Zimbábue recentemente. Os Estados Unidos, portanto, estão chegando perto de seguir esse caminho. De fato, temos grandes déficits orçamentários e um amplo crescimento monetário. O déficit orçamentário do governo federal foi de 390 bilhões no primeiro bimestre fiscal de 2010, ou a aproximadamente 11% do produto interno bruto. Um déficit tão alto era inimaginável alguns anos atrás. O Federal Reserve também tem criado moeda rapidamente. A base monetária, o que significa moeda corrente mais as reservas bancárias, é a medida da oferta de moeda que o Fed controla mais diretamente. Esse montante mais que duplicou ao longo dos últimos 2 anos. Contudo, apesar de terem 2 ingredientes clássicos para a inflação elevada, os Estados Unidos viveram apenas o começo dos aumentos de preço. Durante o ano passado, o núcleo do índice de preço ao consumidor, excluindo alimentação e energia, subiu apenas 2%. E as taxas de juros de longo prazo permanecem relativamente baixas, o que sugere que o mercado de títulos não está muito preocupado com a inflação. Então, o que está acontecendo lá? O que estava acontecendo lá naquele cenário? Parte da resposta é que, enquanto tivermos grandes déficits orçamentários e crescimento rápido de moeda, um não ocasionará o outro. Ben Bernanke, presidente do Fed, imprimiu dinheiro não para financiar o presidente Obama, mas para, na realidade, resgatar o sistema financeiro e sustentar uma economia fraca. Mesmo assim, foi um aumento na oferta de moeda. Além do mais, os bancos ficam felizes em manter boa parte dessa nova moeda com excesso de reservas. Em tempos normais, quando o Fed expande a base monetária, os bancos eles emprestaram aquela moeda e outras medidas de oferta monetária ocorreram em paralelo. Mas não vivemos, portanto, tempos normais. Com os cofres bancários mantendo dinheiro ocioso, a medida ampla chamada M2, que inclui a moeda corrente e os depósitos em conta corrente e de poupança, cresceu nos últimos 2 anos a uma taxa anual de apenas 6%. À medida que a economia se recupera, os bancos eles podem começar a emprestar um pouco de suas enormes reservas. Isso poderia levar a um crescimento mais rápido e mais amplo da oferta monetária e, eventualmente, também a um efeito inflacionário substancial. No entanto, o Fed tem os instrumentos necessários para evitar esse resultado. Pode-se vender uma grande carteira de títulos
lastreados por hipotecas e outros ativos que se acumularam ao longo dos últimos anos. Quando os compradores privados desses ativos os pagarem, eles drenarão, portanto, as reservas do sistema bancário. E como resultado das mudanças legislativas de outubro de 2008, o Fed ele tem uma nova ferramenta. Ele pode pagar juros sobre as reservas, isso foi criado lá nos Estados Unidos, e isso também acontece com o Brasil. Com as taxas atuais de juros de curto prazo quase zero, esse instrumento tem sido bastante irrelevante. Mas como a economia se recupera e a taxa de juros que paga aos bancos para manter as reservas também. Então, o que acontece aqui? Nós temos, portanto, isso aí. Então, como a economia se recupera e a taxa de juros sobe, o Fed pode aumentar a taxa de juros que paga aos bancos para manter as reservas também. Juros mais altos sobre as reservas desencorajaria o empréstimo bancário e evitaria que a enorme expansão da base monetária se tornasse inflacionário. Então isso também acontece no Brasil no seguinte sentido de que quando o Banco Central remunera as reservas bancárias, os bancos eles podem ter saldo positivo grande, eles podem ter grandes reservas, eles não precisam necessariamente emprestar esse dinheiro e, portanto, aumentar a base monetária quando eles criam dinheiro emprestando. Portanto, essa aí é uma medida, ainda que você tenha, o governo americano tenha emitido muito dinheiro para salvar algumas instituições financeiras por conta da crise de 2008, 2009, mas isso resultou do outro lado na situação de que, consequentemente, os bancos iam ficar abarrotados de dinheiro, mas como criaram a remuneração, eles não emprestariam necessariamente, porque não tem sentido um banco ficar, digamos, com dinheiro ocioso se ele não tiver remuneração sobre esses recursos, ok? Mas será que Bernanke e seus colegas farão uso suficiente desses instrumentos quando for necessário? Provavelmente sim, mas ainda há diversas razões para duvidar de que isso realmente aconteça. Em primeiro lugar, um pouco de inflação pode não ser tão ruim. Bernanke e a companhia podem decidir deixar os preços subirem e assim, reduzindo o custo real de fazer empréstimos, podem ajudar a estimular a economia moribunda, ou seja, a economia entrou em crise, em recessão econômica gravíssima, a ideia era transformar, portanto, a economia, era reduzir os custos dos empréstimos para fazer com que o sistema financeiro reimpulsionasse a economia. O truque é obter inflação suficiente para ajudar a economia a se recuperar sem perder o controle do processo. A afinação, contudo, é difícil de fazer. Em segundo lugar, o Fed poderia facilmente superestimar o crescimento em potencial da economia. Em vista do grande desequilíbrio fiscal que o presidente Obama está conduzindo, claro, com os gastos para salvar a economia naquele momento, é uma boa aposta que ele acabe por aumentar os impostos para a maioria dos norte-americanos nos próximos anos. Taxas de impostos mais altas significam reduzir os incentivos ao trabalho e diminuir a produção em potencial. Portanto, veja, se o Fed não conseguir dar conta dessa mudança, poderá tentar promover mais crescimento que a economia pode sustentar, provocando, portanto, aí o aumento da inflação. Por fim, mesmo que o Fed esteja comprometido em manter inflação baixa e reconhecer os desafios futuros, a própria política poderá restringir suas escolhas políticas. Elevar as taxas de juros, portanto, para lidar com as pressões inflacionárias iminentes, nunca é popular e, após a recente crise financeira, Bernanke não pode contar com um reservatório ilimitado de boa vontade, ou seja, você já tem um cenário bem crítico. À medida que a economia se recupera, responder rápida e completamente às ameaças de inflação pode ser difícil em face da oposição pública. Os investidores que estão abocanhando títulos de mais de 30 anos de tesouro
e que estão pagando menos de 5%, estão, portanto, apostando que o Fed manterá os riscos de inflação em xeque. Eles provavelmente estão certos. Mas, como a política monetária e fiscal atual está tão distante dos limites das normas históricas, é difícil para qualquer um ter certeza. Daqui a 10 anos, poderemos olhar para o mercado de títulos de hoje como os títulos de hoje como a exuberância irracional desta era. Aí um artigo do Mankiw para o New York Times 2010. Pois bem,